Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 20 de abril de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo trarei mais uma contradição bíblica nos relatos lendários sobre a ressurreição de Jesus. Mais uma contradição. Não trarei dessa vez, para a infelicidade do ateu Léo Marcolino, não trarei aqui o livro de Norman Geisler, pastor evangélico que fez muito sucesso no meio evangélico nos Estados Unidos e no Brasil. Não trarei porque ele fala sobre esse tema em outro aspecto, mais à frente no livro dele. Então, sobre essa contradição que mostrarei agora, não trarei aqui o Norman Geisler, só o trarei no outro vídeo, certo? Então, mais uma contradição que irei mostrar aqui, gente, na lenda sobre a ressurreição de Jesus. Jesus algum ressuscitou? Na história do homem, da humanidade, nenhum ser humano ressuscitou. A ressurreição na Bíblia faz parte do estilo literário daquele povo. E a ressurreição na Bíblia, obviamente, não começou com os cristãos. Então, nunca no planeta Terra alguém ressuscitou. Isso são lendas e nada mais. Ressurreição, a gente vê com muita frequência em livros destinados a crianças, em livros de terror, em filmes de terror, em livros e também em livros religiosos. Jamais na história do homem, repito, alguém ressuscitou. Então, vou trazer aqui, só para você entender, como estou tratando de contradições na Bíblia, um livro aqui de um teólogo sério. Aqui está, Bart D. Ehrman. Já mostrei aqui esse livro do Bart Ehrman. Quem Jesus foi, quem Jesus não foi. O Bart Ehrman é um teólogo sério. Ele estuda a Bíblia sob o método histórico crítico, que é o método válido. Estudar a Bíblia à luz da história e à luz da crítica. Isso é um estudo sério da Bíblia, como de qualquer outro livro. O Bart Ehrman mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele é professor de cristianismo para cursos universitários e doutorados lá em teologia. Ele é professor de cristianismo há mais de 30 anos. Ele sabe tudo sobre cristianismo, sobre a Bíblia. Bart D. Ehrman é o teólogo fora do Brasil que tem mais livros publicados aqui. Ao todo aí 10 livros publicados aqui, traduzidos para a língua portuguesa no Brasil. Então o Bart Ehrman, ele foi um cristão fervoroso, ele foi pastor evangélico e abandonou a crença religiosa. Ele abandonou chorando muito, ele conta essa história em seus livros. Ele chorou muito quando perdeu a crença religiosa, por causa da seriedade do estudo bíblico a que ele se submeteu. Então, o Bart Ehrman, neste livro aqui, ele diz uma coisa que eu até já mostrei, né? Falando aqui sobre contradições bíblicas. Ao contrário do Norman Geisler, porque o Norman Geisler era um cristão evangélico fundamentalista. Ele lia os textos da Bíblia como se fossem fatos reais. Lendas, ele via como fatos reais. E quando Norman começa a explicar fazer uma explicação sobre essas lendas bíblicas, levando-as a sério, aí ele cai no ridículo, né? E leva as pessoas ao riso.
Você pega os livros de Bart Ehrman, ele tem 10 livros publicados aqui no Brasil. Eu tenho os 10 livros dele. Você pega um livro do Bart Ehrman, você não ri do início ao fim do livro, porque é coisa séria. Ele trata de coisa séria. Vou ler um trecho aqui e você não vai rir aí em sua casa, garanto. Você não vai rir. Quer ver? Escute aí. Ele diz assim, na página 17 e 18. A Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Moisés não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Mateus, Marcos, Lucas e João não escreveram os evangelhos. Certeza absoluta. Viu aí? Ele continua aqui. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Viu aí, gente? Isso aqui é de um rapaz que foi, um senhor que foi cristão durante muitos e muitos anos. Acreditava piamente na Bíblia, doutorado em teologia, mestre em história, especialista em língua grega para ler o Novo Testamento na língua original, especialista em hebraico, e por aí vai. Bart Ehrman, veja o que ele diz. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Viu aí? E é o que eu estou mostrando aqui em relação à lenda sobre a ressurreição de Jesus. Aquilo, ressurreição de Jesus, não é história. Nunca na história da humanidade um ser humano ressuscitou. Aquilo ali sobre Jesus, lenda, e lenda copiada de textos hebraicos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Viu aí o que é um teólogo sério? Bart D. Ehrman. Muito bem, então já que vou tratar aqui de mais uma contradição nos evangelhos, como diz aí como diz aí o Bart Ehrman, ouçamos novamente o que diz a paraibana inteligentíssima mulher, Célia Quirino, sobre a Bíblia. Ela foi cristã durante muitos anos, começou numa igreja católica, depois entrou em várias igrejas evangélicas e aí abandonou sua crença religiosa. Veja aí o que a Célia Quirino diz sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem, gente. Vamos agora a mais uma contradição bíblica. A pergunta é, quero perguntar a você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Diga-me uma coisa, nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, ali nós temos relatos sobre a lenda da ressurreição de Jesus. Então, naqueles relatos ali, em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, a pergunta é, o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente a quem? O Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres ou a homens? O que você me diz? Você entendeu a pergunta? Nos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, nos 4, nas lendas sobre a ressurreição de Jesus, a pergunta é, o Jesus ressuscitado, ele apareceu primeiramente às mulheres ou a homens? O que você me diz? Com certeza você acertou essa resposta. Porque mesmo que você aí não leia a Bíblia, não a estude, você acertou aí só porque você ouviu das outras pessoas. Então, com certeza,
você disse aí que o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres. Não foi isso que você pensou? Repito, você ouviu isso de alguém, não é? Você não tem costume em ler a Bíblia. Mas mesmo assim, você acertou. Com certeza você disse, Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres. Não é isso? Não é isso? Muito bem. Se foi isso que você respondeu, que Jesus apareceu primeiramente às mulheres, então, sinto muito, mas você errou. Sinto muito, mas você errou. Se você fizer essa pergunta a um vizinho seu cristão, ele vai dizer na hora que o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres. Todo mundo diz isso. Porque apenas ouviu, mas não leu a Bíblia. Não a estudou com profundidade. Daí o erro. Então, depois de assistir a esse vídeo, você agora saberá a verdade. Então, quando a pessoa diz que Jesus apareceu primeiramente às mulheres, isso aí, gente, é um erro. É um erro. A resposta certa é, depende do evangelho que você está lendo. Porque a resposta que eles dão, os 4 evangelhos, são diferentes. Diferentes em profundidade e também de forma simples. Entendeu? Então você vai ter outra resposta para essa pergunta certa. Diferentemente do povão, que diz que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Porque são ignorantes em relação ao texto bíblico. Não estudam a Bíblia. Daí a resposta é errada. Então você vai aprender direitinho aqui nesse vídeo meu, certo? Então vamos lá. Sobre isso aí, essa ignorância do povo, ao dizer que o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres, eu me lembro isso aí, gente, há muitos anos. Eu estava ainda morando em Fortaleza e assistia sempre ao programa do Chico Anísio, humorista cearense, o melhor humorista do mundo, Chico Anísio. O Chico Anísio nasceu em Maranguape, que é uma região metropolitana de Fortaleza. Lá de casa de Fortaleza, onde eu fico, até a casa do Chico Anísio, são 27 quilômetros do centro de Fortaleza até Maranguape. Eu tenho aí no YouTube uns 4 vídeos que eu fiz lá na casinha em que nasceu Chico Anísio. Se você procurar, você vai encontrar. Então, sempre que vou a Fortaleza, estou lá, eu sempre vou a Maranguape. E eu conheço lá 2 mulheres que tomam conta lá da casinha em que nasceu o Chico Anísio. O Chico Anísio, ele era ateu, não é? Não sei se você sabe. O Chico era ateu. Então, ele havia um programa dele, isso há muitos anos, gente. Um programa dele na Rede Globo. Então, o Chico fazia um dos personagens com o nome O Profeta. Você vê vários lances desse personagem de Chico no YouTube. Então, era o Profeta. Então, o Chico Anísio aparecia com a cabeleira grande, cabelo bem branquinho, uma barba grande e com um cajado na mão. O Profeta, um personagem que ele criou. Então eu ouvia sempre. E veja, esse personagem dizia coisas bonitas no final do programa. Mensagens bonitas. E uma delas eu nunca me esqueci. O Chico Anísio estava lá, vestido como o profeta, barba comprida, o cajado na mão. Aí um rapaz perguntou a ele, eu nunca me esqueci disso. Aí um rapaz perguntou a ele, no programa, né? Disse, profeta, diga-me uma coisa. Por que Jesus apareceu primeiramente às mulheres? Veja aí a pergunta, né? A pergunta errada. Por que Jesus apareceu primeiramente às mulheres? Aí o Chico Anísio, no papel do personagem, o profeta, disse com a voz bem mansa, ele disse assim,
Jesus apareceu primeiramente às mulheres para que a notícia se espalhasse rapidamente. Essa aí foi a resposta do Chico Anísio, no papel do personagem O Profeta. A pergunta é errada. Por que Jesus apareceu primeiramente às mulheres? É uma pergunta errada. Porque não é assim. Você tem que ler os 4 evangelhos. Cada um tem um posicionamento diferente. E aí vem mais uma contradição. Certinho? Então vamos lá. A pergunta é, quando alguém perguntar a você, por que Jesus apareceu primeiramente, Jesus apareceu primeiramente a quem? Às mulheres ou a homens? Aí você tem que dizer o seguinte, depende do evangelho que você está lendo. Porque isso não é um fato real, é um fato fictício, uma lenda criada por pessoas reproduzidas, copiadas. Então é por isso que as respostas são diferentes. Então, para a pergunta, Jesus ressuscitado apareceu primeiramente a quem? Depende do evangelho que você está lendo. Então vamos lá. Vou pegar aqui, para você entender, o evangelho de Mateus. E vou mostrar aqui a passagem que interessa para nós, certinho? Então vamos aqui, Mateus 28. Mateus 28. Eu vou ler aqui e você vai descobrir aí. Mateus 28. Vamos lá. É assim que a gente aprende, gente. Muito bem. Mateus 28. Aqui na lenda contada por Mateus, a ressurreição de Jesus, aqui diz, seu aparecimento às mulheres. Então vamos lá. Mateus capítulo 28, vou ler aqui os versículos 9 e 16, que interessam. Então, aqui na lenda de Mateus, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Apenas 2 mulheres. Maria Madalena e a outra Maria. E as 2 viram a Jesus, conversaram com Jesus. Então o Jesus aqui, ressuscitado, na lenda de Mateus, ele apareceu primeiramente a 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Vou ler, versículos 9 e 16. Então veja, diz assim, e retirando-se elas quem? As 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se de Jesus, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então você vê aqui que no Evangelho de Mateus, Jesus apareceu primeiramente a 2 mulheres. Então apareceu aqui a 2 mulheres. E em seguida ele apareceu aos 11 discípulos na Galileia, aqui em Mateus. Entendeu? Então a resposta é, em Mateus, Jesus apareceu primeiramente às mulheres. 2. Eis a resposta. Certo? Certinho, gente? Agora vamos ao Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, gente, qual é a resposta que ele dá? No Evangelho de Marcos, não existe o aparecimento de Jesus a ninguém. E no Evangelho de Marcos, temos mais uma contradição ali. São 3 mulheres no Evangelho de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, 3 mulheres. E as 3 mulheres ali no Evangelho de Marcos não apareceram, ou melhor dizendo, Jesus não apareceu diante delas, nem diante de ninguém. Sabe por quê?
É como eu falei ontem, como já disse o Roberto I. Santos. O Evangelho de Marcos, a ressurreição de Jesus, está aqui, ó, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Aqui está. A ressurreição de Jesus. Então veja, no Evangelho de Marcos, no Evangelho original, que não existe mais, no Evangelho original, e nas cópias desse Evangelho original, nos manuscritos mais antigos, não havia os versículos de 9 até o 20º, do 9º ao 20º, do livro de Marcos, capítulo 16. Então, o Evangelho mais antigo de Marcos, o original que não existe mais, e os manuscritos mais antigos, só iam, aqui no capítulo 16 de Marcos, só havia os versículos, o primeiro até o 8º versículo, entendeu? Coloque aí na sua Bíblia, escreva nela, Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8. Só havia até o 8º versículo. O versículo 9 a 20 foi um acréscimo. Alguém escreveu isso depois, porque não havia nos livros, nos manuscritos mais antigos de Marcos, entendeu? Alguém acrescentou isso aqui. Aí alguém acrescentou aqui Jesus aparecendo a Maria Madalena, primeiramente, e depois aos 11 discípulos. Mas não havia isso, gente, no Evangelho original de Marcos. Então, no Evangelho original de Marcos, as mulheres, Jesus não apareceu a mulher alguma, e nem a homem algum. Então, no Evangelho de Marcos, no versículo 8, diz assim: e saindo elas, as 3 mulheres, do túmulo de Jesus, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Então as 3 mulheres, aqui em Marcos, as 3 mulheres em Marcos, elas conversaram com um jovem que havia lá. O jovem disse que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. E essas mulheres saíram com medo e não disseram nada a ninguém, viu aí? E termina aqui o Evangelho de Marcos, o original. Agora o que está no versículo 9, dizendo que Jesus aparece a Maria Madalena e aos outros discípulos, isso aqui foi acréscimo. Alguém acrescentou isso aqui. Viu aí? Então no Evangelho de Marcos, grave bem, no Evangelho de Marcos, o Jesus ressuscitado não aparece a ninguém, nem a mulheres e nem a homens. Viu aí? Como é errado você dizer que Jesus apareceu primeiramente às mulheres? Porque o Evangelho de Marcos não diz isso. Viu como é errado? Viu como é bom a gente estudar uma coisa? Porque a gente aprende. Se você só escuta, você vai aprender a coisa errada. Não confie naquilo que você ouve. Você tem que buscar a verdade, investigar, estudar, analisar, etc. Viu aí? Então vamos lá. Mateus diz que Jesus apareceu primeiramente a duas mulheres. Mateus. Marcos diz que, não diz nada, melhor dizendo. Marcos não diz nada, não diz que Jesus apareceu às mulheres e que também ou apareceu a homens. Nada diz o Evangelho de Marcos. E Lucas, gente? E Lucas? Vamos aqui, mais uma contradição. Em Lucas, são várias mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Viu aí? Em Lucas, várias mulheres. Em Marcos, 3 mulheres. Em Mateus, 2. Viu aí, gente? Porque isso não é fato real. São lendas. E nas lendas, você tem liberdade para escrever o que quiser. E no livro de Lucas, eu não vou nem falar em Lucas agora. Vou pular Lucas, vamos ver o João. No Evangelho de João, como é que fica? Jesus ressuscitado
apareceu primeiramente às mulheres ou a homens no Evangelho de João? Hein? O que você me diz? Vamos lá. Vou pegar aqui o capítulo, o versículo aqui. No Evangelho de João, diferentemente de Marcos, Lucas e Mateus, só havia uma mulher diante do túmulo de Jesus. No Evangelho de João, Maria Madalena. E no Evangelho de João, Jesus aparece primeiramente a Maria Madalena, a uma mulher. Viu aí? Então eu vou ler. Então vamos lá. João, capítulo 20, versículos, ou melhor dizendo aqui, 20, eu vou botar aqui o versículo, só o principal aqui, eu vou ler o 14. O 14 aqui, vou ler. Diz assim, Evangelho de João, hein? Tendo dito isto, voltou-se para trás, isso aqui é a Maria Madalena, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, a Maria Madalena. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? E aí vai. Então você vê que no Evangelho de João, Jesus aparece primeiramente a uma mulher, Maria Madalena. No Evangelho de Mateus, Jesus aparece primeiramente a duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. Então aí, Mateus e João dizem que Jesus apareceu primeiramente às mulheres e não aos homens, não é isso? Muito bem. O Evangelho de Marcos não diz nada. Não diz nada. Fica em silêncio. Certo? E Lucas? Aí o Lucas é pior ainda, meu amigo. O Evangelho de Lucas, aí ele entra em contradição. Veja bem, o Evangelho de Lucas, ele entra, capítulo 24. Vamos aqui, Lucas 24, que é sobre a ressurreição de Jesus. Preste bem atenção. O Evangelho de Lucas, ele entra em contradição com os Evangelhos de Mateus e João. Você acabou de ouvir que Mateus diz que o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente a duas mulheres. E João diz que Jesus ressuscitado apareceu primeiramente a uma mulher, Madalena. Então, Mateus e João dizem que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Certinho? Pois bem, o Evangelho de Lucas entra em contradição com João e com Mateus. No Evangelho de Lucas, gente, talvez você nunca tenha sabido disso. E veja, a Bíblia está em sua casa, só que você não a lê, não a estuda. E aí você é enganado por líderes religiosos, principalmente pastores evangélicos. Você é enganado porque você não conhece o assunto, não estuda. Se você estudasse, você não seria enganado ou enganada. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, gente, fala sobre a ressurreição de Jesus. E aqui, o Jesus ressuscitado, não aparece primeiramente às mulheres. Talvez aí você esteja espantado, não é? Ou espantada. Mas veja, o Evangelho de Lucas, aqui está, na ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitado aparece primeiramente a dois homens, a dois machos, e não a mulheres. Viu aí? Talvez aí isso seja novidade para você, não é? Mas é a verdade, gente. No Evangelho de Lucas, leia depois desse vídeo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leia esse capítulo todinho, é curto, não custa nada. Então você vai ver que no Evangelho de Lucas, capítulo 24, sobre a ressurreição de Jesus, Jesus aqui não aparece a mulher alguma. Primeiramente, ele não aparece a mulher alguma. Jesus aqui, no Evangelho de Lucas, aparece primeiramente a dois homens, a dois discípulos.
e dois discípulos aqui desconhecidos. Então vou ler aqui a parte em que Jesus aparece a dois discípulos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até aqui o 17. Vou ler para vocês. Então assim, diz assim, ó: naquele mesmo dia, isto é, no domingo em que Jesus ressuscitou na lenda, naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha aí, ressuscitado, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, os olhos dos dois discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, de reconhecer a Jesus. Então, lhes perguntou Jesus, viu aí, gente? Então, no Evangelho de Lucas, o Jesus ressuscitado não aparece primeiramente às mulheres, gente. Viu aí como é errado você dizer que Jesus apareceu primeiramente às mulheres? Não é isso que diz o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, em contradição com o Evangelho de Mateus e com o Evangelho de João, diz que Jesus apareceu primeiramente a dois discípulos e não às mulheres. Talvez aí você nunca tenha sabido disso, não é? E a resposta está na sua casa. Você tem uma Bíblia em sua casa. Então você ficou aí durante seu tempo todo aí, ó, desde a infância, desde a adolescência, pensando que o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres. Você ficou nesse erro aí, porque é esse erro que você escuta dos líderes religiosos cristãos. Viu aí como é errado você acreditar firmemente em algo que alguém fala sem que você faça uma pesquisa? Então aí está, gente. Se alguém me pergunta, uma vez aí faz tempo, alguém falou sobre isso, aí eu expliquei. Isso aí faz tempo. Alguém perguntou assim, o Jesus ressuscitado apareceu primeiramente às mulheres, não foi? Não. Depende do evangelho que você está lendo. Mateus diz que apareceu primeiramente às mulheres, a duas mulheres. João diz que apareceu primeiramente a uma mulher, Madalena. Até aí apareceu às mulheres. Marcos nada diz, porque o Marcos, capítulo 16, só vai até ao versículo 8º. Nada diz. O 9º foi acréscimo. E o livro de Lucas, aí é o pior. Ele entra em contradição com Mateus e João. Mateus e João dizem que Jesus apareceu primeiramente às mulheres. Já Lucas diz que Jesus apareceu primeiramente a dois homens, a dois discípulos, e não às mulheres. É simples entender isso aí, gente. Portanto, aí mais um vídeo, e ouça aí as últimas palavras com o Léo Marculino. O Léo tem um canal maravilhoso no YouTube com o título Léo Marculino. E ele lançou recentemente um livro e-book, um livro eletrônico. Vou colocar aqui na minha página do vídeo, o link para você aí comprar esse livro do Léo Marculino, Ciência no Cotidiano. Ele traz nesse livro 10 experiências científicas que você faz em sua própria casa. E pode fazer isso numa festa de aniversário aí com crianças, porque as crianças ficam abismadas com certas experiências científicas. Então você pode fazer isso, utilizar isso numa festinha infantil aí de sua filha. Então compre aí o livro do Léo. É um livro barato e você está ajudando um jovem escritor. Escute aí o que o Léo diz sobre as contradições e os erros na Bíblia. Muito obrigado.
pior cego é aquele que não quer enxergar. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. É canalice.